Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos consiste na audição da Senhora Ministra da Juventude e Modernização, que cumprimento, que nos termos do número 5 do artigo 104 do Regimento, vale o mesmo dizer na audição regimental da Senhora Ministra da Juventude e Modernização. Cumpre-me recordar termos em que as audições regimentais decorrem, os seus termos estão fixados no Regimento da Assembleia da República. De qualquer modo, recordo que à Sra. Ministra, a quem concederei de imediato a palavra, a dispor da mesma, num período que antecipadamente agradeço se possa conter em 15 minutos, e subsequentemente irei dar a palavra por ordem de crescente representatividade parlamentar, com prioridade para o maior grupo parlamentar da oposição, pelos tempos que igualmente se encontram previstos, que depois irei anunciar à medida que for dando a palavra. Portanto, nesta primeira ronda, o formato será de pergunta-resposta, portanto, logo formulada uma questão ou conjunto de questões, a Sra. Ministra terá a amabilidade de responder. Terminado o tempo disponível, irei dar sucessivamente a palavra aos diversos grupos parlamentares. Terminada esta primeira ronda, haverá, se para isso houver inscrições, uma segunda ronda, que recordo que essa depende de inscrição individual, e havendo, darei a palavra até 2 minutos a cada senhora ou senhora deputada que para tal o solicite, e a Sra. Ministra disporá então do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não havendo dúvidas procedimentais ou de qualquer outra natureza, reiterando os meus cumprimentos à Sra. Ministra, a palavra é sua, faço favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, senhoras e senhores deputados, é sempre com muita satisfação que regresso a esta Casa, ainda para mais esta Comissão, para prestar contas sobre os últimos desenvolvimentos na área de transição digital e modernização. Sendo esta a primeira audição do ano, permitam-me destacar os avanços concretizados ao longo dos últimos meses, mas também partilhar aquelas que são as prioridades da nossa ação ao longo deste ano, ao longo do ano 2025. Desde a última audição temos trabalhado para simplificar processos, reduzir burocracias e reforçar a eficácia na prestação de serviços públicos. A criação da marca gov.pt, sustentada pela publicação do Decreto-Lei 49/2024, representou um passo essencial nesse sentido, ao estabelecer as bases para a reforma dos serviços públicos digitais. Além disso, este diploma permitiu-nos antecipar em um ano o cumprimento de um dos marcos do PRR, inicialmente previsto para o terceiro trimestre de 2025. No âmbito desta reforma, realizámos um levantamento transversal dos portais e aplicações digitais das várias entidades da administração pública. E aqui, senhoras e senhores deputados, posso dizer que nos enganamos. Se no programa de governo estimamos que existissem cerca de 300 portais, estou em condições de afirmar que em 164 entidades da administração pública que prestam atendimento digital foram identificados mais de 1.250 portais e mais de 70 aplicações dispersas. Estes valores demonstram a necessidade urgente de uma abordagem mais integrada e mais eficiente. Com base neste diagnóstico, definimos o calendário de implementação das novas regras, estabelecendo prazos concretos para a reforma dos serviços públicos digitais em toda a administração pública. Esta é uma reforma estrutural que será concluída até ao final da presente legislatura. Nenhum dos prazos de implementação se vai estender além de 2028. Este compromisso é essencial para o sucesso da transição digital, pois, embora as novas regras já se apliquem a todos os serviços digitais criados após a entrada em vigor do Decreto-Lei 49/2024, é fundamental corrigir o que já tinha sido feito no passado. Não pode haver um antes e um depois do gov.pt. Tem de haver um só Estado, moderno, integrado e acessível. Está assim criada a nova marca única de atendimento que vai permitir que qualquer interação seja iniciada num dos 4 pontos únicos de entrada e concluído noutro, de forma contínua e integrada. Reitero que estes 4 pontos únicos de entrada são a linha Cidadão, o portal gov.pt, a app gov.pt e as lojas e espaços Cidadão. Esta marca tem sido continuamente aprimorada com novos serviços e novas funcionalidades. Um dos avanços mais significativos desta audição
é, de facto, o lançamento da assistente virtual no final de 2024, no portal gov.pt. Esta ferramenta responde em 12 idiomas diferentes sobre mais de 2.300 serviços digitais, garantindo um acesso amplo e inclusivo à informação. Só no primeiro mês foram registadas cerca de 17.000 interações, o que evidencia a sua utilidade. Paralelamente, lançámos a primeira versão da app gov.pt, que, à semelhança do portal, será o ponto único de acesso a serviços públicos digitais via aplicação móvel. Esta versão preliminar representa um primeiro passo, mas é um processo. No final deste trimestre será lançada uma nova atualização, introduzindo mais funcionalidades e uma experiência ainda mais intuitiva. Esta atualização vai permitir ainda cumprir mais um marco do PRR dentro do prazo previsto. Tudo isto será complementado pela linha Cidadão, uma linha telefónica única que vai simplificar o acesso aos serviços públicos, garantindo que o cidadão não tem de conhecer os contactos específicos dentro de cada uma das entidades. Desde dia 1 de outubro, a linha Cidadão passou a estar também disponível em inglês, eliminando uma barreira linguística importante e proporcionando um atendimento mais inclusivo e acessível. Mas atenção, tudo isto está a ser feito sem nunca descurar o atendimento presencial. Reconhecemos que nem todos os cidadãos têm acesso ou preferem o atendimento digital. Além disso, há serviços que, pela sua natureza ou requisitos específicos, ainda dependem exclusivamente do atendimento presencial. Como estão certamente recordados, na primeira audição, referi que, quando este Governo iniciou funções, tinha 149 protocolos de espaços de cidadão para assinar até setembro. E fiz questão de dizer que isso representava mais de um protocolo por dia útil. Estou em condições de afirmar que não só cumprimos, como ultrapassamos esta meta inicial. Entre abril e setembro assinámos 195 protocolos. Assim, apesar de a meta PRR para a instalação de espaços cidadão ser de 400 protocolos, temos neste momento assinados 461 protocolos, dos quais 195 já estão em pleno funcionamento. A importância dos espaços cidadão reflete-se nos números. Em 2024 foram registrados cerca de 1,4 milhões de atendimento em toda a rede. Estes dados confirmam a necessidade de continuar a expandir esta rede, que funciona como uma ponte entre o digital e o presencial, garantindo que quem tem mais dificuldades possa não só aceder, mas também aprender a usar os serviços públicos digitais de forma mais autónoma no futuro. Relativamente às lojas de cidadão, desde a primeira audição, passámos de 8 para 10 lojas, com a abertura da loja do Bom Barral, no passado dia 25 de novembro, e mais recentemente a loja do Barreiro, no dia 17 de fevereiro. Permitam-me ainda destacar alguns desenvolvimentos desde a última audição. Relativamente ao regulamento sobre a governação de dados, foi publicado o decreto que procede à execução deste regulamento no território nacional, corrigindo assim um cumprimento que se arrastava desde setembro de 2023. Além disso, implementámos a certificação de atributos profissionais para empresas de forma oficiosa e gratuita, o famoso SCAP. Desde 7 de janeiro, administradores, gerentes e diretores podem autenticar-se e assinar documentos eletronicamente, sem custos e sem necessidade de pedido prévio. Desde a sua implementação, esta medida já beneficiou quase 500 mil de empresas, reduzindo burocracias, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Outro avanço significativo foi o reforço do envolvimento das autarquias na Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, a famosa ENTI. Para garantir um verdadeiro compromisso com a dimensão local, integramos a Associação Nacional de Municípios Portugueses na estrutura de coordenação estratégica e descentralizamos a implementação das plataformas de gestão urbana, podendo os municípios continuar a utilizar as suas plataformas de forma autónoma com a partilha de dados a nível central. Estas mudanças asseguram que a ENTI responde às necessidades reais das autarquias, que passam de meras executoras para protagonistas na sua implementação. Isto conduziu a um resultado que superou todas as nossas expectativas.
expectativas. 297 municípios candidataram-se ao aviso lançado para o desenvolvimento das plataformas de gestão urbana, superando largamente a meta inicial. A meta inicial eram 75. Para responder a este enorme interesse, reforçámos em quase 20 milhões de euros o aviso inicialmente previsto, de forma a abranger um maior número de autarquias. Mas tudo isto faz parte de um desígnio maior. O digital tem o potencial de transformar toda a sociedade e Portugal tem todas as condições para se posicionar na vanguarda desta transição. Foi com este propósito que no segundo Conselho de Ministros para a Transição Digital e Modernização, realizado no passado dia 12 de dezembro, aprovámos a Estratégia Digital Nacional, cumprindo mais um compromisso assumido no programa de governo. Esta estratégia traça o caminho para a transformação digital de Portugal até 2030, foi desenvolvida através de um processo participativo amplo, que envolveu especialistas na área do digital, empresas, associações empresariais, entidades da administração pública e uma consulta pública alargada para recolher contributos de todos os interessados. O resultado é uma estratégia abrangente e alinhada com as necessidades reais do país, garantindo que a transformação digital beneficia os cidadãos, empresas e a administração pública de forma equilibrada e sustentável. Aprovamos também o Plano de Ação para os anos de 2025 e 2026, que integra 49 ações concretas para acelerar a transição digital do país. Este plano já está a ser executado. Já realizámos a primeira ação de capacitação através da Rede de Espaços Cidadão, uma iniciativa que tem como objetivo garantir que o digital se torna uma ferramenta acessível a todas as pessoas. Se até aqui prestei contas pelo que fizemos, agora é o momento de olhar para os próximos passos. Uma das 16 iniciativas da Estratégia Digital Nacional é a Agenda Nacional de Inteligência Artificial. Vamos apresentá-la em breve. A inteligência artificial está a evoluir a um ritmo acelerado. Portugal não pode ficar para trás. Esta agenda vai definir metas e ações concretas para o desenvolvimento de um ecossistema robusto de inteligência artificial, assente na ética, na excelência científica e na criação de valor económico e social. Para assegurar que esta agenda responde efetivamente às necessidades reais do país e seguindo o modelo adotado na Estratégia Digital Nacional, estamos a conduzir um amplo processo de auscultação. Durante o mês de janeiro, promovemos sessões em todo o território nacional, envolvendo mais de 200 participantes e recolhendo mais de 500 contributos. Entre fevereiro e março, estamos a aprofundar este trabalho com sessões dedicadas a especialistas e empresas, grandes e pequenas e médias empresas. E até ao final do mês de fevereiro, até ao final desta semana, estamos a recolher contributos através do participa.gov.pt. Mas este trabalho não começou agora. No último ano, realizámos um levantamento das iniciativas de inteligência artificial na administração pública e visitámos várias instituições que já estão a aplicar esta tecnologia. Para reforçar este compromisso, criámos o Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial no Conselho para o Digital da Administração Pública, no CDAP, que está a auscultar todas as entidades públicas envolvidas. Além disso, estabelecemos um comitê de acompanhamento especializado composto por peritos na área, que nos está a ajudar no desenvolvimento da agenda, bem como nos vai apoiar na sua implementação. Tudo isto cumprindo rigorosamente os prazos do Regulamento Europeu sobre Inteligência Artificial, garantindo que Portugal não só cumpre com o calendário exigente definido, como reforça o seu compromisso com a adoção responsável e competitiva da inteligência artificial. A nossa prioridade para 2025 é clara: executar, executar, executar. Temos metas ambiciosas e compromissos concretos que vamos cumprir. Vamos continuar a acelerar a execução do PRR na área da transição digital e modernização. Vamos continuar a aprofundar a implementação do gov.pt, integrando cada vez mais serviços e reforçando a sua interoperabilidade. Vamos garantir a execução do Plano de Ação para 2025 e 2026 da Estratégia Digital Nacional dentro dos calendários definidos e vamos
continuar a expandir a rede de lojas e espaços cidadão, aproximando os serviços públicos das pessoas. Além disso, no segundo semestre deste ano, Portugal vai assumir a presidência do grupo D9+, um fórum de cooperação entre os países digitalmente mais avançados da União Europeia. Este será um momento determinante para reforçarmos a nossa influência e assumirmos um papel ativo na definição do futuro da transição digital na Europa. Tudo isto porque a transição digital não é um desafio que vamos navegar isoladamente. É um desafio coletivo que ultrapassa fronteiras e que exige um compromisso partilhado. Há um enorme valor em potenciar sinergias e construir parcerias estratégicas que acelerem a inovação. Só através da cooperação, do alinhamento de esforços, da partilha de boas práticas, vamos conseguir transformar o digital numa verdadeira alavanca para o desenvolvimento económico. Este é o caminho para um país mais preparado para os desafios de um mundo cada vez mais digital, mas sempre sem esquecer a importância de assegurarmos que os serviços públicos chegam sempre a todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Não esgotou o tempo, pelo contrário, agradeço. Eu vou então dar início à primeira ronda, não sei antes me penitenciar que eu cumprimentei o Sr. Secretário de Estado à entrada, mas esqueci-me de fazer referência à presença do Sr. Secretário de Estado da Modernização e Digitalização, Dr. Alberto Rodrigues da Silva. De facto, só depois de o ver sentado é que me lembrei que eu tinha cumprimentado à entrada, mas não tinha feito a referência. Peço desculpa. Vamos então dar início à primeira ronda e, como há pouco referi, inicial lá o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe até 8 minutos, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Dar só nota que vou tentar fazer isto em 5 momentos distintos, sei que é mais difícil a resposta, mas também para dar já esta informação prévia. E começar por dizer que para o Partido Socialista esta é uma matéria importante, é uma matéria onde queremos ser sempre construtivos na sua aplicação, mas onde obviamente notamos sempre uma diferença também na nossa postura, diga-se, face à oposição que tínhamos no passado, mas uma diferença também na forma como da parte da ação governativa é agora vista a execução face àquilo que era a avaliação da execução do anterior governo. Porque eu recordo-me em julho de 2024, que foi quando foi apresentado este pacote de medidas, em que se dizia que até já antecipavam as críticas de que parte disto já estava feito e que, portanto, se está no papel e não está em execução é porque não está feito. E eu diria que um ano passado, praticamente do início do governo, se calhar o governo começa a mudar a opinião sobre quando é que a obra está feita, a execução está feita e o tempo que precisamos para fazer aquilo que é normal numa medida, que é avaliar, fazer levantamentos, aplicar, e por isso é difícil apresentar uma medida e concluí-la no mês seguinte e espero, sinceramente, que essa avaliação já tenha sido feita por parte do Governo, olhando também para a dimensão da monitorização das medidas que anunciaram. E a minha primeira nota, e sem prejuízo da informação que já nos deu relativamente ao PRR e às medidas de julho, era perguntar-lhe relativamente ao PRR, não havia atrasos na execução de metas e marcos, não havia nenhum incumprimento, aquilo que nos diz a Sra. Ministra é que neste momento não há nenhum incumprimento, a pergunta que lhe fazia sobre as várias metas e marcos é se efetivamente estamos em condições de garantir, como garantíamos no passado, que em 2026 teremos o PRR concretizado nesta área. Perguntava-lhe também qual é o objetivo pós-PRR, nas dimensões, sobretudo, de criação de lojas de cidadão, espaços de cidadão, foi anunciado também espaços de cidadão móveis, perguntar-lhe qual é o objetivo para lá do PRR de forma estrutural. E perguntava-lhe também, na perspectiva do que foi apresentado em julho, duas questões. Por um lado, as 15 medidas de Simplex que apresentou, se pudesse de uma forma, falou de algumas, de uma forma genérica, qual é, no fundo, a percentagem de execução, em que fase é que estão cada uma das medidas, mais uma vez, de forma construtiva por parte do Partido Socialista e não como se fazia no passado. E numa segunda dimensão, relativamente à app.gov.pt, que é no fundo a junção da autenticação Gov e do ID Gov que existiam e que obviamente a junção numa plataforma é sempre útil do ponto de vista de simplificação, mas perguntava-lhe, tendo em conta que foi feito esse levantamento e que hoje tivemos a oportunidade de ver duas portarias que foram publicadas com um calendário de 26 a 28, se podemos tirar a conclusão também de que, estando no papel, nada está feito ou se efetivamente isso faz parte do procedimento normal de execução de medidas de política pública que demoram o seu tempo a aplicar-se e se podemos mesmo ter esta garantia de que todas disso número de 1000 e tal plataformas que temos, isto tudo será incluído no gov.pt. Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. A palavra à Sra. Ministra, que dispõe também de 8 minutos.
com esta advertência que não deve gastar nesta primeira resposta. Faça. Senhora Deputada, enfim, eu vou saltar os primeiros segundos da sua intervenção, porque os prazos com que nos comprometemos estão a ser cumpridos e permite-me falar já do PRR, porque nós não só estamos a cumprir, como estamos a antecipar. Uma das coisas que eu disse na minha intervenção inicial foi precisamente que um dos marcos que nós tínhamos, de facto, era fazer um diploma que consagrasse o atendimento canal e que nós fizemos em agosto de 2024, em vez de ser em setembro de 2025. Além disso, nós estamos em condições de dizer hoje que temos cerca de 60% de cumprimento dos marcos e metas definidos no PRR. Mas também acho que é importante ser bastante clara que há um trabalho feito até aqui. E, Senhora Deputada, não foi apenas um mero decurso do tempo. Eu posso lhe garantir que a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, que é uma componente essencial do PRR na modernização, porque nós temos 348 milhões de euros de PRR e só a ENTI tem 60 milhões. E quando nós entramos em funções, estavam os municípios arredados no modelo de governo, com muitas críticas públicas. Aliás, o Presidente da ANMP é insuspeita nessas críticas, porque fez essas críticas a um governo liderado pelo Partido Socialista, mas tinham razão, porque esta é uma estratégia para os municípios. Os municípios têm, objetivamente, não é só de estarem envolvidos, têm de ser liderantes na execução da estratégia. Além de que o modelo de governo, além de não fazer sentido, nunca tinha sido implementado. E o que é que nós fizemos? E eu comprometi-me aqui, eu fiz as críticas, mas fui consequente com elas. Em julho fiz as críticas, em agosto alterei o modelo de governo e em setembro ativei o modelo de governo da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes. Fizemos durante o mês de setembro ações em todo o país para explicar e para mostrar aos municípios de que forma é que esta Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes era essencial para os municípios se fosse de facto bem desenhada. Isso levou, de facto, a que fôssemos muito bem-sucedidos e tivéssemos a necessidade de uma estratégia que tinha cerca de 24 milhões de euros para estas plataformas de gestão urbana. Nós tivemos a necessidade de reforçar em 20 milhões, portanto, passámos de 24 para 44 milhões de euros. Portanto, aquilo que nós fizemos em matéria de PRR, e se eu estou hoje aqui sentada e posso dizer que quase 60% das metas e marcos dos marcos e metas estão executados, é porque houve muito trabalho desde a última audição. Eu falei-lhe da questão do decreto-lei, que nós antecipámos em um ano a sua execução, mas também lhe posso dizer outra coisa que nós fizemos. Nós tínhamos necessidade de assinar 149 protocolos, que era mais de um protocolo por dia útil, mês, até setembro. E não só assinámos, como superámos. Portanto, em vez de 400, temos hoje 461. E fomos além disso. Nós, além das parcerias sempre essenciais com os municípios, as autarquias, municípios e juntas de freguesia, nós alargámos, vamos ter também espaços de cidadão em hospitais, universidades, em politécnicos, vamos ter em mais 9 consulados e executar o PRR, mas procurar que esse investimento vá ao encontro da satisfação das necessidades das pessoas. Tem sido sempre essa a nossa preocupação. E isso permite-me falar da questão das portarias. Nós definimos, de facto, no Decreto-Lei 49/2024, que uma regra tão básica, não há novos portais, não há novas aplicações, mas importa referir, Senhora Deputada, nós, quando eu digo nós, o Governo, quando entrou em funções, e já agora o Governo anterior, não sabíamos sequer quantos portais e quantas aplicações é que existiam. E nós não conseguimos decidir, nem tomar decisões, eu pelo menos não consigo, se não souber qual é que é a realidade. E foi exatamente esse tratamento que nós fizemos em 2024. E, portanto, além de não haver novas aplicações, o caminho que nós estamos a fazer é de integração gradual portanto, todos os serviços criados, desde que temos o Decreto-Lei 49, são integrados no gov.pt. Pronto. Mas, além disso, o trabalho que estamos a fazer agora com cada uma das áreas governativas é de integração dos serviços que já existiam no gov.pt. Se isso significa que nós vamos acabar
por exemplo, com o Portal das Finanças. Não, nós temos é de assegurar que o Portal das Finanças tem o mesmo design system, nós temos de assegurar que a forma de entrada no site é a mesma no gov.pt ou no Portal das Finanças. Estou-lhe a dar este exemplo porque eu acho que é dos portais que as pessoas mais conhecem. Mas o nosso objetivo é, de facto, facilitar a interação do Estado com pessoas, cidadãos e empresas. Muito obrigado, Sra. Ministra. Dispõe ainda de 4 minutos, sensivelmente. A Sra. Deputada, de 5. Sra. Deputada Maria Gonçalves. Muito obrigada. Eu vou juntar em 2 blocos de perguntas para tentar facilitar a resposta, que sei que é sempre mais difícil, sendo certo que ficou a questão do complexo para responder. Se puder depois, se não for nesta resposta, teremos certamente tempo para falar sobre isso. Mas dizer, Sra. Ministra, que da parte do Partido Socialista vou forçar a ideia inicial que lhe disse. Nós somos mesmo muito construtivos a olhar para isto. A simplificação é fundamental, a desburocratização e a modernização é fundamental, mas sabemos que isto demora tempo a fazer e por isso é que o Partido Socialista, e em jeito irónico eu falava da questão do estar no papel não está feito, para lhe dizer que nós sabemos que estas coisas demoram tempo. É preciso, nem sequer está em causa nós não concordarmos com o facto de até anteciparmos metas de PRR. Está em causa sim a forma como se avalia e sendo sérios na avaliação, nós estamos a tentar mostrar a quem estava antes na oposição que ser sérios na oposição é dizer que estes passos são necessários, muitas vezes o levantamento, e cá estaremos para depois ver o cumprimento dos prazos que são definidos naquilo que é, obviamente, mais complexo e que, portanto, demora o seu tempo a concretizar-se, como, aliás, no passado. E ainda bem que aquilo que estava no PRR definido pelo Partido Socialista continua a ser concretizado e até antecipado. Ainda bem que temos essa partilha de preocupações, pedindo depois, quando puder, que nos possa dizer se, para além do PRR, se há algum compromisso relativo às lojas de cidadão, espaços de cidadão, se para lá do PRR está alguma coisa pensada para já. Mas passava agora para 2 dimensões que acaba por juntar aqui 2 tutelas da Sra. Ministra, mas que têm a ver com modernização. Por um lado, a questão desta simplificação e desburocratização das plataformas, realidade concreta que está a acontecer no Portal da Habitação. Eu já nem digo o facto do Portal da Habitação estar há uma semana indisponível. Falo de uma medida que foi uma medida anunciada pela Sra. Ministra, que foi o Porta 65, foi anunciado como uma medida para simplificar e antecipar a resposta aos cidadãos. Este setembro, que foi quando entrou em vigor, aquilo que temos, e isto é factual, é um conjunto de cidadãos que apresentaram candidaturas e que até hoje não receberam apoio. O apoio estava a ser pago desde o momento da candidatura até ao momento do pagamento em 2, 3 meses, de setembro para agora, já passaram muitos mais meses e continuamos, já ouvimos o Sr. Ministro dizer que era um problema da plataforma e por isso é que lhe faço assim a pergunta se isto está a ser articulado com as entidades que tutela e se de alguma forma podemos salvaguardar que as pessoas que estão há meses à espera de um apoio, e é certo que o apoio será retroativo, mas até respondendo ao desafio que o próprio Governo colocava de simplificar e acelerar respostas, se está a haver esta articulação para garantirmos que efetivamente não há atrasos, que não tem nenhum paralelo, aliás, nos últimos anos no Porta 65, atrasando quem de novo podia entrar com as alterações que foram feitas e atrasando quem podia já entrar com o Porta 65. Mas falava também de 2 dimensões que têm a ver com o setor da construção e que têm a ver com uma articulação, e referiu na sua intervenção inicial parte dela, uma articulação com a habitação, que tem a ver com o BIM e com a plataforma, a PEPU, a plataforma que no fundo juntaria todas as plataformas municipais. Eu tive a oportunidade de lhe perguntar isto na última audição e disse que isto estava com a habitação, hoje falou em parte disto e como eu acho que isto é uma matéria, pelo menos no passado estava também com as entidades que tutela e tendo em conta que é modernização, simplificação e tem a ver com esta partilha, como referi aí bem, desta área de forma transversal por todos os ministérios e tendo em conta que o Governo antecipou as metas que estavam definidas no Mais Habitação para 120 dias e tendo em conta que os 120 dias já passaram, eu perguntava-lhe como é que está o BIM e a PEPU. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Ministra. Faça, Sra. Ministra. Relativamente ao BIM e a PEPU, a Sra. Deputada, que também foi Ministra da Habitação, sabe, e portanto repito, quem não sabe, que é uma matéria que de facto está a ser acompanhada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação. No que diz respeito às medidas Simplex, a primeira medida, que era a medida dos identificadores, tinha 2 componentes. E portanto nós estamos a falar de Portugal tem, enfim, resultado também da imigração crescente que tivemos nos últimos anos, a dificuldade que os cidadãos estrangeiros têm no acesso aos chamados números de identificação, seja o número de identificação fiscal, seja o número do utente, seja o número de segurança social. E, portanto, no caso do número de identificação fiscal, por exemplo, tem de ir presencialmente
não é só uma loja. Uma loja é quando há um balcão da AT ou uma repartição de finanças. Portanto, esta medida pretende, de alguma forma, mitigar esse problema que se traduz depois em filas à porta de vários serviços públicos, não apenas lojas. Lojas muitas vezes são as que têm maior visibilidade porque têm uma agregação de várias entidades, mas filas à porta dos serviços públicos. Essa medida está 50% executada porque a medida tinha duas dimensões. Uma, porque muitos destes cidadãos têm dificuldade no acesso aos serviços por causa da língua, porque não só não falam português, como em muitas situações não falam sequer o inglês. Portanto, desde o final de 2024, nós temos já a assistente virtual no gov.pt que responde sobre questões de mais de 2.300 serviços, e, portanto, em 12 línguas diferentes, e, portanto, isto permite a estas pessoas esclarecerem algumas dúvidas em vez de irem para a porta dos serviços públicos. E recebemos, se a memória não me falha, no dia 14 de janeiro, o parecer da CNPD em relação à medida propriamente dita dos identificadores. Neste momento estão a terminar a acomodação dos comentários da CNPD e em março já estará a funcionar em 10 espaços de cidadão. Vamos começar com 10 espaços cidadão, procurando que estes espaços estejam em sítios de elevada pressão, ou seja, naturalmente, onde eles mais falta fazem. Uma das medidas do Simplex, e portanto esta era a única medida cujo prazo de execução terminava até esta audição. Nós antecipámos o prazo de uma medida que terminava agora em março, desde novembro já está em vigor, que era os cartões de identificação na nossa carteira digital. Agora já não é o IDGov, agora é gov.pt. Desde novembro, por exemplo, eu não vou estar aqui a detalhar todos os cartões que estão disponíveis, mas que o seguro do automóvel já é possível consultar. E, portanto, não vou ficar sem tempo, mas de qualquer das formas, este é o ponto de situação, creio que depois lhe poderei detalhar ao longo da audição. Relativamente aos problemas do portal da habitação, em particular a questão relativa às candidaturas do Porta 65, essa é uma matéria que estamos a acompanhar e que queremos resolver o mais rapidamente possível. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda dispõe de 4 segundos. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Portanto, recomendaria que completasse. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu deixarei as perguntas e depois, se não em última instância, na segunda ronda, voltarei a elas quando tiver a oportunidade para falar sobre elas. Relativamente ainda ao Porta 65, ao BIM e à PPU, eu entendo que a resposta mais fácil, mas estamos numa audição, a resposta mais fácil seja estamos a tentar resolver. Eu acho que nós precisamos de um bocadinho mais, pelo menos do Porta 65, foi isso que referiu agora mesmo. Para além de ter as duas componentes, e sendo Ministra da Juventude, ter, sobretudo no Porta 65, uma intervenção direta neste dossiê. Eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande para com os cidadãos, neste caso com os jovens cidadãos, sobretudo quando falamos tantas vezes da necessidade de encontrar medidas para promover a habitação e nós partilhamos dessa necessidade e desse objetivo. E por isso, Sra. Ministra, o que eu lhe pergunto não é tanto estamos a tentar resolver, é quando é que isto vai estar resolvido e quando é que podemos garantir a estes jovens que efetivamente terão acesso àquele que era um apoio que estava a ser dado num prazo de 2 meses, 3 meses e que desde setembro simplesmente não está a ser dado porque as candidaturas não estão a ser validadas e este dado é um dado que não seja público, porque é um dado que está no portal da habitação, pelo menos até ao momento em que estava online e que agora deixou de estar. E eu vou-lhe perguntar também sobre o PEPU e o BIM, qual é o ponto de situação, mas perguntava-lhe também sobre outras duas dimensões. Por um lado, do direito ao esquecimento. Da última vez que cá esteve, falou que a regulamentação estaria concluída até final de 2024, agora temos a informação que estará até final de 2025 e a minha pergunta era muito simples, o porquê do motivo do atraso, sendo coerentes com aquela que era a posição do PST no passado. E fazer-lhe uma última pergunta que é muito rápida e objetiva. Como é que nós podemos ter a certeza da estratégia de modernização, de digitalização e de simplificação por parte do Governo quando há uns dias, o próprio Primeiro-Ministro não conseguiu aceder a uma chamada fundamental para o nosso país, 3 anos depois do início da guerra com a Ucrânia, onde nem sequer uma chamada, a entrada numa chamada conseguiu fazer por problemas na rede do Governo, e usava este exemplo também para lhe perguntar com alguma preocupação o porquê de estar a acontecer este tipo de problemas na própria rede interna do Governo, assumo eu. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como referiu, a Sra. Ministra não dispõe de tempo, mas ao longo da audição, havendo essa disponibilidade, seguramente, tendo anotado a questão, voltará. O Grupo Parlamentar do PSD, que se segue, comunicou que irá dividir os 8 minutos que estão atribuídos por 2 senhores deputados
acrescentando que a Sra. Ministra responderia afinal, ou seja, não na passagem de um Sr. Deputado para o outro Sr. Deputado, e, portanto, a Sra. Ministra irá responder, então, afinal, agradecendo antecipadamente então, que anota as questões nessa exata medida. Portanto, começo dando a palavra ao Sr. Deputado Almir Moreira. Cumprimento, faço favor. Não tem 8 minutos, uma vez que vai dividi-los, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra, na sua intervenção, disse, e bem, que os principais objetivos era, e o que tinham estado a dizer, era executar, o que, de certa forma, também nos pareceu aqui desvalorizado pela intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista e, ao tentar, se calhar, até desvalorizar aquilo que muito bom tem sido feito nesta matéria, nomeadamente no que se refere, e dar nota no que se refere, por exemplo, à Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, que a Sra. Ministra já aqui referiu, e que todos nós sabemos a importância do desenvolvimento digital tem no acréscimo da eficiência, da eficácia e na promoção da própria inovação. Sabemos também que qualquer estratégia territorial, como o próprio nome diz, tem que ter a envolvência dos territórios e dos municípios e das autarquias, dos senhores Presidentes de Câmara. Sabemos que no passado não foi sempre assim. Aliás, a Sra. Ministra já aqui hoje, todos nós nos lembramos de, praticamente há exatamente um ano, termos fortes críticas da Presidente da Associação Nacional de Municípios, que dizia a Associação Nacional de Municípios exige participar no órgão político da estratégia dos territórios, ou seja, tinha sido desprezada pelo anterior governo. A Associação de Municípios recusa o papel consultivo de segundo plano e exige participar numa estrutura de coordenação estratégica dos territórios inteligentes, apelando à Ministra da época a rever essa decisão. A Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, dizia: não podemos concordar com uma decisão do Executivo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, à época em funções, que nos afasta deste órgão de decisão, dizia a agência Lusa, ou mesmo na carta que enviou à Sra. Ministra da Coesão à época, em que lamentava que a Associação Nacional de Municípios tenha apenas um assento consultivo na Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, apelando ao Governo para rever essa decisão e garantir que a Associação faça parte do órgão político. Ora, eu do que consegui depreender das palavras da Sra. Ministra, penso que já não temos hoje, um ano depois, estes tipos de problemas, este tipo de conflitos com a Associação Nacional de Municípios e com os autarcas em particular. E por isso a minha primeira pergunta era precisamente esta: se mantemos ainda, um ano após estas declarações, se ainda mantemos por parte da Associação Nacional de Municípios a mesma reivindicação de ser ouvida e de não ter apenas um mero assento consultivo. Uma segunda questão, e também sobre a área da modernização e simplificação das empresas. Todos sabemos que a burocracia, os custos administrativos, a própria redundância de reporte de informação tem um impacto muito negativo na competitividade da economia portuguesa. A Sra. Ministra hoje aqui referiu que existem mais de 1.300 portais, 1.350 portais diferentes de áreas do Governo, que até, imagine-se, era desconhecido do próprio Governo e, como a Sra. Ministra disse bem, não é possível tomar decisões sem conhecer os números. E eu gosto muito de usar esta frase: prosperar conhecendo os números, e por isso saúde que tenham pelo menos já feito esse levantamento, porque de facto às vezes basta a redundância do reporte de informação, que já é um empecilho à competitividade da nossa economia portuguesa, e diminui também a percepção de utilidade que quer sejam os cidadãos, quer sejam as empresas, têm na prestação das obrigações. Pelo que a minha questão é muito simples, Sra. Ministra. O que podem os empresários portugueses, os que queiram investir, ou aqueles que, não sendo portugueses, queiram investir em Portugal, esperar do Governo no âmbito de medidas de simplificação da sua atividade? E, da minha parte, eram estas duas questões que eu tinha a colocar. Daria agora, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra então ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, a quem aproveito, entretanto, muito obrigado, para felicitar pelo lançamento do livro de ontem. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado pela presença dos colegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, é um gosto tê-la aqui. E a questão é, como sabe, neste momento na administração pública está a decorrer um programa ambicioso de reforma, quer da administração pública em sentido orgânico ou subjetivo, com a fusão de serviços comuns, mas presumo que isso não passa diretamente pelo seu departamento, mas também neste momento a decorrer aquilo que é um processo que já tem alguma continuidade e, portanto, houve um trabalho anterior feito, a ver com a administração objetiva e material, que é no sentido da atividade desenvolvida pela administração pública, no sentido de servir melhor, com eficácia, com eficiência, aquilo que são as necessidades dos cidadãos. A administração pública só existe e só se justifica enquanto servir bem os cidadãos. Dizer-lhe que, neste momento, dos 6 eixos que estão neste momento em cima da mesa da reforma da administração pública, um deles, presumo, tem a ver com a simplificação e agilização de procedimentos administrativos com enfoque, e aqui é a parte que interessa, no atendimento presencial dos cidadãos. Volta e meia, muitos cidadãos com alguma iliteracia, nomeadamente naquilo que tem a ver com os meios, enfim, as redes sociais e de acesso à internet, é importante que não se perca esta noção de servir os cidadãos na parte, não se perder a componente presencial, no atendimento presencial aos cidadãos. E não só perante aqueles que têm alguma iliteracia, mas também para com aqueles cidadãos mais velhos que começam a ser uma parte apreciável da administração pública. Neste sentido, saudar aquilo que é a tarefa e a sua tarefa nesta matéria, de chamar a atenção para esta componente do entendimento presencial, que penso que neste momento é a novidade que este Governo apresentou nesta matéria, e concretamente, Sra. Ministra, como é que pensa operacionalizar este atendimento pessoal, nomeadamente para aquele setor da nossa sociedade, nomeadamente pessoas com mais idade que têm dificuldades em acesso, através das redes sociais e da internet, à informação que é preciosa para resolver a sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso concluir que o Grupo Parlamentar do PS cessou. Portanto, a Sra. Ministra dispõe até 8 minutos para responder. Faça favor. Relativamente às questões ainda da Sra. Deputada Marina Gonçalves, em relação ao Porta 65, este é um dos serviços que nós vamos integrar no gov.pt. As equipas da AMA e do IRU estão, neste momento, a trabalhar com esse objetivo. Relativamente à lei do direito ao esquecimento, e com toda a consideração pessoal e política que tenho por si, o Partido Socialista é o partido que nestas audições menos pode falar desta lei. A lei é de 2021, teve 3 anos para ser regulamentada. Em momento algum de qualquer pasta de transição, de qualquer membro deste Governo, estava uma informação em relação à necessidade de regulamentação da lei, de tal forma que este problema me chegou inusitadamente na reabertura da Casa Acreditar, que me sinalizaram que havia um grave esquecimento da parte do Estado em relação à regulamentação da lei. O que o Governo fez foi, e eu em julho comprometi-me com a regulamentação do ano, e há uma regulamentação que foi feita, que é pela ASF, que foi, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, enfim, foi muito bem sucedido na apresentação, e sei que foi o promotor da iniciativa, e eu saúdo por isso, mas acho que devia ter sido tão vocal durante 3 anos em que aquilo chegasse à vida das pessoas, e não foi. E, portanto, o que o Governo fez foi articular com a ASF, a regulamentação esteve em consulta pública até final de outubro, e depois foi publicada em dezembro e entrou em vigor em janeiro. Neste momento há uma equipa constituída pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Juventude e Modernização, tem também os contributos da ASF, como é evidente, e do Banco de Portugal, e eu comprometi-me com este ano, porque não lhe quero dizer, Sra. Deputada, que vai ser em junho e depois é em julho, e, portanto, eu prefiro comprometer como uma data que eu tenha a segurança de poder cumprir. Naturalmente que nós estamos a trabalhar para que seja o mais rapidamente possível. Em relação às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, em relação à Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, de facto, eu já tive a oportunidade de dizer que a ANMP, não é só a ANMP, atenção, várias comunidades intermunicipais tinham sido muito vocais nas críticas a esta estratégia, que de resto eu destaquei 2 problemas para mim
mais graves. Um era tratar os municípios como se os municípios não fossem as entidades mais importantes na estratégia. Porque esta é uma estratégia para os territórios, obviamente, as autarquias, as comunidades intermunicipais, os municípios são essenciais. E, em segundo lugar, a forma como a estratégia estava a ser executada era numa lógica de que existiria uma plataforma centralizada que depois os municípios iam usar. Objetivamente, isto não ia acontecer e, portanto, nós também aí fizemos uma alteração na forma como implementar a estratégia. Ou seja, há municípios que já tinham plataforma urbana e esses municípios não vão deixar de ter plataforma. Portanto, o que nós temos de garantir é que os municípios que já têm conseguem de alguma forma aceder a financiamento para reduzir a sua plataforma e os municípios que não têm passar a ter. Tivemos alguns cuidados no desenho também desta implementação, no sentido de garantir que, por exemplo, candidaturas em grupo, ou seja, envolvendo mais municípios, teriam uma majoração, bem como candidaturas de municípios de baixa densidade populacional. Porquê? Porque, de outra forma, nós tínhamos municípios que conseguiriam ter a sua própria plataforma de gestão urbana e, portanto, o resultado foi muito bom, nós conseguimos quase 300 municípios a candidatarem-se, fizemos o reforço de financiamento e eu aproveito para dizer que, além disto, nós acolhemos uma pretensão da ANMP, que era o Observatório do Poder Local e, portanto, nós disponibilizámos dos 60 milhões de euros da ENTI, cerca de 1.200.000 euros para neste caso, é uma solução que está a ser gerida autonomamente pela ANMP, mas que para o Governo fazia todo o sentido que fosse feito. No que diz respeito às empresas, que foi a segunda questão que me colocou, eu destacaria duas medidas que me parecem particularmente relevantes. Uma delas, e permite-me também complementar a resposta que dei há pouco à senhora Marina Gonçalves, tem a ver com a Plataforma Nacional de Fornecedores do Estado, que é uma das 15 medidas Simplex e cujo prazo de execução está até junho deste ano. E é uma medida que eu destaco porque é particularmente importante. Apesar da lei dizer, desde 2014, que o Estado não pode pedir às empresas ou aos cidadãos documentos que têm a seu poder, isto não é cumprido. E, no caso em concreto das empresas, por exemplo, empresas que prestam serviços ou que vendem produtos ao Estado, isto tem especiais implicações, porque têm de estar permanentemente, seja quando se candidatam, seja na execução dos contratos, têm de estar permanentemente a apresentar os chamados documentos de habilitação, que são documentos que o Estado tem a seu poder, basta pedir dentro do Estado, de pedir às várias entidades. Portanto, esta medida, que a partir de junho já estará em vigor, vai permitir que os operadores económicos se registrem na plataforma de fornecedores do Estado e porque garantimos que a interoperabilidade de facto existe e não é apenas um princípio proclamado, nós conseguimos garantir que com esse registro esses operadores económicos ficam dispensados da apresentação desses documentos de habilitação, seja no momento em que se candidatam, seja na execução dos contratos. E eu destacaria também aquilo que fiz questão de referir na minha intervenção inicial, a atribuição gratuita e de forma oficiosa do sistema de verificação dos atributos profissionais às empresas. É uma medida particularmente importante. Nós conseguimos, desta forma, desde 7 de janeiro, alcançar quase 500 mil de empresas. Estamos a falar de empresas que não precisam de estar a pedir o SCAP, nem sequer precisam de estar a pagar. Se me perguntam se era um custo muito elevado, estamos a falar de 40 euros por pedido, mas que objetivamente era um custo para as empresas que desde 7 de janeiro que deixou de existir. Em relação ao atendimento presencial, é uma preocupação do Governo, sobretudo as pessoas com menos literacia, enfim, digital, ou com mais dificuldade em lidarem com as novas tecnologias, não podem ficar privadas do acesso a serviços públicos. É essa a razão que levou o Governo, dentro da estratégia digital e, em particular, no Plano de Ação para 2025-2026, ter precisamente várias ações, algumas que já está a executar, dirigidas precisamente a esse grupo de pessoas. Uma dessas ações que eu já destaquei, que já começámos a executar agora em fevereiro, é precisamente a utilização dos espaços cidadão para ações de formação a pessoas com mais idade e que têm dificuldade muitas vezes. Não é só aceder a serviços públicos digitais, não é só isso. É estarem sensibilizadas para os riscos que a tecnologia também oferece e, portanto, para evitar que caem
situações de fraude, ou pelo menos mitigar que caiam. E, portanto, esta formação começou agora em fevereiro, vamos continuar e acreditamos que os espaços cidadão, além de ser um objetivo do PRR, é procurar olhar para estes investimentos e perceber de que forma é que nós conseguimos responder ao maior número de problemas que as pessoas têm para enfrentar no seu dia-a-dia. E nós acreditamos que os espaços cidadão podem, de facto, ajudar a cumprir essa missão, saibamos nós ter a argúcia de criar as respostas necessárias. Muito obrigado, Sra. Ministra. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Chega. Eu, de igual modo, à semelhança do Grupo Parlamentar do PSD, sinalizou que irá dividir os 8 minutos por 2 senhores deputados e, de igual modo, a Sra. Ministra responderá, então, depois de colocadas as questões, pelos 2 senhores deputados. Começa, então, o Sr. Deputado Rui Afonso. Faça favor. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu vou falar sobre a simplificação de processos, reduzir burocracia, tornar os serviços públicos mais eficientes, transição digital, modernização administrativa. Só que, à data de hoje, nunca a administração pública teve tantos funcionários. São quase 754 mil. Posso, enfim, fazer aqui uma resenha que no primeiro trimestre, portanto, em dezembro de 2011, eram 727.701. No final, do Governo Socialista, estamos a falar que em dezembro de 2023 eram 746.374 e em dezembro de 2024 eram 753.850 funcionários. Portanto, numa ótica de desmaterialização dos processos, de emagrecimento do Estado, a verdade é que continua a haver cada vez mais funcionários públicos. Mas, como isso não bastasse, o número de reclamações no setor público também nunca foi tão elevado. Portanto, em dezembro de 2024, eram 14.427 reclamações que foram feitas, ou seja, mais 5,9% do que o período homólogo, portanto, de 2023, e a esmagadora maioria destas queixas encontravam-se relacionadas exatamente com atrasos nos processos administrativos. À cabeça destas reclamações estavam o IMT, com 32,2%, a AIMA, com 13,9%, e o IRU, com 4,9%. Adicionalmente, e portanto, isto numa situação em que realmente a população portuguesa estabilizou praticamente a variação de 2023 face a 2022 foi 1,2%. E, portanto, não há aumento exponencial da população para realmente se ter notado também um aumento do funcionalismo público e se efetivamente os serviços públicos estão mais eficientes, porque é que continuam a existir cada vez mais queixas deles. Paralelamente, também gostaria de falar sobre os funcionários públicos com mais de 70 anos. A verdade é que, apesar de estarmos numa posição de transição digital, na desmaterialização dos processos, numa maior tecnologia, a verdade é que, neste momento, são quase 1 milhar. Ou seja, em junho de 2022 eram 352, neste momento são quase 1.000 pessoas. E, portanto, eu gostaria de perceber de uma forma prática o que é que se está a passar para realmente, de haverem mais funcionários públicos, apesar de se estar a apostar cada vez mais na transição digital, na desmaterialização dos processos, na redução da burocracia, na simplificação, o que é que está a acontecer para, efetivamente, continuar a aumentar as reclamações junto dos serviços públicos? Parece-me que há algo que não está a correr bem. Acho que, acima de tudo, mais que um investimento, temos que tornar esse investimento em tecnologia eficaz e eficiente, ou seja, que se faça notar prático no cotidiano das pessoas. E eu penso que isso, segundo os dados que nós temos aqui, isso não estará a acontecer. E, portanto, gostaria de uma resposta, enfim, prática, simples, concreta, objetiva, sobre realmente o que é que se está a passar, para o Estado estar a apostar, enfim, milhões de euros em simplificação administrativa, na desmaterialização dos processos, mas as reclamações continuarem a aumentar e essa desmaterialização e essa transição digital não se estar, digamos, a ter qualquer contrapartida em termos de emagrecimento da estrutura de recursos humanos da administração pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, então, ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Dispõe sensivelmente de metade do tempo que estava atribuído. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também os colegas, cumprimentar a Sra. Ministra. De facto, a Sra. Ministra vem a esta Comissão dentro das competências que lhe estão atribuídas, a sua
importantes, a transição digital, a modernização administrativa, são assuntos determinantes. E sabemos que a fiscalidade é uma ferramenta ao dispor de um governo para melhorar as condições de vida dos portugueses e dos jovens em particular, para reter estes jovens talentos em Portugal. Muitas vezes a intervenção estatal na economia reveste-se de boas intenções e que a economia não vive só de boas intenções. A lei da oferta e da procura acaba sempre por prevalecer. No website do Governo, na área da juventude e da modernização, é referido que o IMT Jovem, e é uma das suas bandeiras, apesar de ter sido aprovado também com os votos do Chega, e a isenção de imposto, eles geraram poupança de 77 milhões de euros para 20 mil jovens. Mas o aumento do preço da habitação absorveu totalmente esta isenção, senão até posso ter ultrapassado, segundo até contas feitas por jornais, quando emitiu um comunicado a dizer precisamente isto. E, portanto, pergunto-lhe, é fácil perceber que o problema está identificado, o problema está no lado da oferta e tem de ser estimulado mais a procura de jovens que irão beneficiar a sociedade como um todo. Aproveitando, se nesta tutela administrativa não considera que deveria aproveitar as suas competências nesta área para contribuir para a desburocratização na área da construção, em conjunto com outros ministérios, para evitar que esta questão seja anulada ou seja ultrapassada e que se alcançou nesse sentido. No programa Mais Simplificação e Menos Burocracia, de julho de 2024, foi anunciada a solução de dispensar os exportadores de entregar declaração aduaneira ou de exportação eletrónica para a obtenção de documento com certificação de saída dos bens com isenção de IVA e de valor inferior a 1.000 euros. O prazo de implementação desta medida foi indicado no segundo trimestre de 2025. Tendo em conta que a entidade responsável nesta matéria, a AT, queremos questionar qual o ponto de situação quanto a esta medida e se o calendário de implementação se mantém. Voltando à ligação da juventude e da fiscalidade, é importante assinalar os problemas existentes com o atual modelo de IRS jovem. Foi uma das grandes bandeiras do Orçamento de Estado para 2025. O IRS jovem atual tem uma discriminação negativa para todos aqueles que começam a trabalhar cedo ou que acumulam estudos com trabalho desde que têm a idade e, portanto, o Governo devia ter uma preocupação de baixar o IRS para todos, independentemente da idade. Recordo, segundo os dados da OCDE, vários países da União Europeia apresentam taxas IRS relativamente elevadas face a Portugal e com mais baixos níveis de rendimentos. Estará a Sra. Ministra disponível para rever o atual modelo de IRS jovem, no mesmo sentido de propor até aos seus colegas do Ministério ou aos seus parceiros da coligação do Orçamento de Estado para 2025 uma descida transversal nos impostos sobre o rendimento de trabalho? Por fim, queria-lhe perguntar o atual Governo atingiu um nível recorde de impostos públicos, como aqui já foi dito, mas também de nomeações públicas. Ainda hoje saiu uma notícia, mais do que um terço dos Presidentes de Câmara que estiveram em funções, antes do fim dos seus mandatos, são colocados em empresas públicas e que faz com que não deem oportunidade a jovens que têm carreira, o carreirismo público, de sair de Presidente de Câmara para funções em empresas públicas. Esta dissonância entre o discurso da Sra. Ministra e a realidade face a esta questão, como podemos também afirmar que estamos a reduzir a burocracia estatal e o tempo do nível de empregos no Estado, que também aumentou para níveis recordes. Recordo-lhe que não são só este número de centenas de milhares de funcionários públicos, são as 26 mil nomeações que foram feitas neste período. O que tem feito o Ministério da Juventude e Modernização para combater este despesismo e também dar oportunidade aos jovens. Temos que deixar de palavras, tem que deixar de palavras e passar à ação para que os jovens tenham oportunidade nas melhorias do emprego em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, e obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra à Sra. Ministra para responder. Dispõe de até 8 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente às questões da juventude, eu voltarei cá dentro de 2, 3 semanas, no dia 18 de março, e teremos certamente mais tempo para falar sobre isso, até porque eu precisarei de mais tempo agora para conseguir responder às perguntas que o Chega me fez na área da modernização. O Sr. Deputado Rui Afonso,
não há uma resposta igual para todos os serviços públicos, porque os serviços públicos têm características diferentes e mesmo em função das entidades há diferenças do ponto de vista territorial. Há os problemas que, por exemplo, e eu vou-lhe responder dentro daquilo que tenho tutela, de uma loja de cidadão em Lisboa, não são os mesmos do que a loja de cidadão em Leiria. E mesmo dentro de Lisboa também não são os mesmos, porque os constrangimentos que existem no Saldanha não são os mesmos que existem nas Laranjeiras. Ou seja, os constrangimentos, porque as entidades também são diferentes. Há umas que estão numas lojas que não estão noutras. E porquê que eu lhe estou a dizer isso? Porque nós estamos, neste momento, a trabalhar numa matriz de avaliação dos serviços públicos durante este ano, de modo a que nós consigamos, de facto, ter mais informação e mais ferramentas para conseguir apresentar novas medidas de simplificação que vão mais ao encontro daquilo que é mais necessário em termos de constrangimentos de serviços públicos. Mas também é importante termos um levantamento daquilo que são esses constrangimentos. Nós ativámos um órgão que existe há mais de 10 anos que não reunia, que é o Conselho Consultivo da AMA, que basicamente senta, eu só lhe vou responder naquilo que tem a ver com as lojas de cidadão, que é aquilo que está sob a minha tutela. O Conselho Consultivo da AMA, no Conselho Consultivo da AMA, além da Presidente do Conselho Diretivo da AMA, tem assento os responsáveis do Governo por cada uma das entidades que têm presença em loja. E porquê que isto é importante? É importante perceber é que são os constrangimentos em cada uma das lojas para nós conseguirmos responder de forma mais eficaz. E, portanto, esse levantamento foi feito até ao final agora do mês de janeiro e a fase seguinte é precisamente utilizar essa informação para corrigir e ajustar, porque cada uma das entidades tem constrangimentos diferentes. O que é que para nós é muito importante? É continuar a expandir a rede presencial. Eu há pouco não disse, mas posso agora complementar, que disse quais é que foram as lojas que abriram, mas este ano estão previstas mais lojas, no caso em Barrancos, Constância, Ribeira de Pena, Sintra, Tondela e Vila Franca de Xira. Estão previstos agora também para este ano um aumento muito significativo dos espaços de cidadão. E porquê é que eu estou a destacar a questão do atendimento presencial? Porque há, de facto, a necessidade de procurar reforçar o atendimento presencial. Isso não significa que aquilo que o Sr. Deputado apontou como o reforço também do digital não deva ser feito, mas tem de ser feito no sentido de maximizar aquilo que neste momento ainda só está disponível de forma exclusivamente presencial e que pode ser digitalizado, permitindo que algumas pessoas possam tratar determinados problemas, determinados assuntos, sem terem de ir presencialmente a um serviço público. Isso vai ser bom para aquele cidadão, vai ser bom para a entidade que não tem de alguma forma, estar a encontrar resposta para um problema que facilmente pode ser respondido de forma digital. Falemos assim. Houve uma preocupação do Governo plasmada na resolução do Conselho de Ministros 86/2024 que procurou, enfim, acabar com um problema que se verificava sobretudo desde a altura da pandemia. Havia ainda serviços públicos que só faziam atendimento por marcação. E essa resolução, entre várias coisas, um dos aspectos foi precisamente garantir que, além do atendimento por marcação, que tem muita utilidade para os cidadãos que queiram, de alguma forma, planear a organização da sua vida e, portanto, conseguem marcar um determinado atendimento num serviço público, mas também é importante que seja possível o atendimento espontâneo, que é, eu tenho um problema e dirijo-me a uma entidade da administração pública para, no dia, conseguir resolver esse problema. E, portanto, essa resolução do Conselho de Ministros procura, de alguma forma, mitigar um tema que já a prolongar desde a pandemia. Peço desculpa. O que é que para nós também é muito importante, Sr. Deputado? É reforçar também a nossa capacidade de comunicação com os cidadãos, ou seja, procurar, e a assistente virtual que está disponível desde dezembro de 2024, que está nas 12 línguas, mas está, obviamente, em primeiro lugar em português, procura ajudar um cidadão a saber, porque muitas vezes é esse o drama, é não saberem como é que resolvem um determinado problema. E eu volto à minha intervenção inicial, Sr. Deputado, a partir do momento em que o Estado tem mais de 1.250 portais,
de 164 entidades públicas, o cidadão muitas vezes sabe que precisa tratar de um problema, mas não sabe onde. Não sabe qual é a entidade e muito menos sabe qual é que é o portal respectivo dessa entidade, porque muitas vezes cada entidade tem vários portais. Basta voltar a olhar 164 entidades da administração pública, 1.258 portais. E atenção, esta estimativa a estar errada é por defeito. Portanto, estes foram aqueles que nós identificámos. E, portanto, o que é que esta assistente também pretende fazer? É ajudar nesse esforço. Obviamente que nós estamos agora com o gov.pt a integrar cada vez mais serviços, precisamente para abandonar esta dispersão por mais de 1000 portais. Ou seja, esse é o caminho. Mas, além disso, é muito importante nós tirarmos partido destas ferramentas, nomeadamente desta assistência, para que um cidadão possa saber como é que consegue tratar de um determinado assunto. Um exemplo, o cartão de cidadão está a expirar e o cidadão precisa de saber o que é que tem de fazer, como é que pede a renovação, se tem de pagar, se não tem de pagar, onde é que paga. Este tipo de perguntas, fazendo na assistente virtual, no gov.pt, a assistente responde precisamente com os passos que o cidadão tem de dar para fazer a renovação. E vários destes passos são, de facto, dados de forma digital e não precisa de ir presencialmente a uma loja de cidadão. E este esforço, este trabalho, para nós é, de facto, bastante importante de procurarmos simplificar a forma como os cidadãos interagem com a administração pública. Porque, para todos os efeitos, o Estado é um só. Portanto, o Estado tem de ter essa capacidade de falar a uma só voz com o cidadão. Muito obrigado, Sra. Ministra. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado André Amaral dispõe até 6 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de forma a simplificar, faria todas as perguntas agora nestes 6 minutos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Agradeço a sua vinda a esta comissão. Eu tenho algumas perguntas. As primeiras serão relativamente à sua competência na modernização administrativa do Estado e depois vou terminar com uma questão relativamente à sua tutela sobre a juventude. Começo pela proposta que foi aprovada na Assembleia da República em 4 de julho de 2023 para a redução do valor das coimas extraordinárias da autoridade tributária por passagens em pórticos de portagem sem pagar. Esta revisão da lei de cálculo das multas foi o resultado de milhares de queixas de cidadãos que, por mero esquecimento ou falhas logísticas no pagamento de uns cêntimos ou alguns euros, se viram arrastados para multas de milhares de euros cobrados pela autoridade tributária. Ou seja, tem havido uma desproporcionalidade e esperava-se que, com a entrada em vigor da lei em 1 de julho de 2024, essas pessoas finalmente estivessem livres dessas multas desproporcionadas. Passaram mais de 7 meses desde a entrada em vigor da lei e a última atualização que temos do Governo foi a nota de que o processo estaria atrasado por necessidades de desenvolvimento do sistema informático e que a 31 de dezembro de 2024 o sistema estaria implementado. Ora, temos continuado a receber queixas e pedidos de ajudas de cidadãos que, durante todo este tempo, ainda não viram a sua situação regularizada. Têm saído também notícias com o ponto da situação do processo de revisão da parte da autoridade tributária, contudo, e ainda surgem muitas questões, nomeadamente estas que eu agora aproveitaria para lhe colocar. Quanto tempo durará até finalmente serem revistos todos estes processos? Irá a autoridade tributária ressarcir todos aqueles que, por receio da execução fiscal, foram liquidando os valores acima daquilo que resulta a aplicação da nova lei? Quando irá iniciar-se esse processo de reembolso dos lesados pelo atraso na autoridade tributária? Está a autoridade tributária preparada para lidar com as dúvidas e possíveis litigâncias que resultaram da apresentação da atualização das coimas? O que tem o Governo a dizer para estes milhares de famílias que desesperam por uma solução final? E, portanto, basicamente um comentário final sobre toda esta situação. Depois teria ainda algumas perguntas ainda sobre a modernização administrativa. A primeira delas relativamente às 15 medidas mais simplificação e menos burocracia. Gostaria de referir a medida que tem o prazo de implementação para o primeiro trimestre de 2025, que é a inclusão dos novos cartões na carteira digital e.gov. Gostaria de saber o ponto da situação relativamente a esta proposta,
para perceber também que tipo de documentos procura o Governo incluir nesta ferramenta, é que da nossa parte, na Iniciativa Liberal, avançámos com uma proposta que traduz a nossa visão para que essa aplicação e o potencial de que a mesma tem para poupar tempo e dinheiro aos cidadãos portugueses. Ou seja, mais do que incluir cartões, a aplicação deveria possuir e permitir aos cidadãos que acedessem a todos os documentos essenciais à sua vida pessoal e profissional à guarda do Estado através de um clique. Desde as certidões de nascimento, as certidões de não-dívida, de registro criminal, etc. Tudo documentos que atualmente o cidadão precisa de pagar para ter e, já agora, referindo o registro criminal, de mencionar que há profissões que todos os 3 meses os trabalhadores têm de requerer e pagar à sua empresa esse mesmo registro criminal. Aquilo que eu lhe perguntava, relativamente a esta questão do registro criminal, era se, mais do que disponibilizar de forma massiva a aplicação do gov.pt, não faria sentido permitir que este documento, no seu formato físico ou digital, pudesse ser acedido pelo próprio, pelo cidadão, sem quaisquer custos adicionais. Por fim, ainda na reforma da Administração da Justiça, remencionar que, com a massificação das assinaturas digitais e dos documentos que são disponibilizados em formato offline de certidões, é essencial que existam ferramentas que garantam a integralidade e a validade dos documentos que são disponibilizados, de forma a garantir que o cidadão comum, que os consigam validar e, portanto, garantir que eles não foram adulterados. Eu gostaria de lhe perguntar relativamente a isto, qual era a perspectiva da Sra. Ministra, relativamente a esta necessidade, e se está prevista alguma ferramenta deste tipo. Por fim, a última questão, relativamente à tutela da juventude, é relativamente ao IRS jovem. Gostaria de obter um comentário muito rápido da Sra. Ministra relativamente a este assunto, porque a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta que aguarda agendamento para rever o regime transitório da aplicação do IRS jovem, de forma a não penalizar os jovens que começaram a trabalhar mais cedo. Perguntava-lhe se não considera importante, até para a credibilidade e confiança dos jovens nas promessas do Governo, que esta medida possa mesmo chegar a todos os jovens até aos 35 anos, como é a promessa inicial do Governo, mesmo que o modelo do IRS jovem não o permita na sua integralidade. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Deputado Alberto Amaral. A palavra à Sra. Ministra para responder dispõe até 6 minutos. Sra. Ministra, faça favor. Obrigada, Sr. Deputado. Tanto que a Iniciativa Liberal é objetivamente contra o IRS jovem, mas de qualquer forma, no dia 18 de março, volto a dizer, teremos a oportunidade de discutir sobre estas matérias na audição de juventude. No que diz respeito à questão que me coloca sobre as portagens da autoridade tributária, a informação que eu tenho é do domínio público, por uma razão, porque eu não tutelo a autoridade tributária e o Sr. Deputado sabe disso, portanto, a informação que eu lhe podia dar era na sequência daquilo que é público, porque não é uma entidade que esteja, como sabe, no Ministério da Juventude e Modernização, mas certamente terá a oportunidade de fazer essa pergunta quando ou o Sr. Ministro das Finanças ou a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais vierem ao Parlamento. No que diz respeito à medida dos novos cartões, eu já há pouco tinha dito, mas ainda bem que faz questão, porque me permite reforçar. Era uma medida que deveria ser implementada até o primeiro trimestre de 25, mas nós antecipámos e em novembro nós já disponibilizamos cartões de entidades privadas. No caso, o exemplo que eu dei foi o seguro automóvel. Neste momento estamos em negociações com outras entidades. Uma dessas entidades é para permitir que, por exemplo, o cartão das farmácias também esteja disponível. Se isso significa que apenas os cartões que já estão disponíveis, se serão só esses que serão objeto de inclusão na carteira digital. Não, este é um processo gradual. A mudança que a mim me parece mais significativa foi, de facto, encarar a carteira digital como uma carteira que, em primeiro lugar, deve servir as pessoas, os cidadãos, e, portanto, não deve haver amarras ideológicas se aquele cartão é emitido por uma entidade pública ou uma entidade privada. Foi essa a decisão que nós tomámos no dia 16 de julho, quando apresentámos essa medida para incluir cartões privados, de entidades privadas ou que não sejam de natureza pública, é mais correto assim. Precisamente porque
O nosso objetivo tem de ser simplificar a vida das pessoas e, portanto, deixe-me dizer-lhe que, ainda que tenhamos feito esse esforço de antecipação dessa meta, nós temos que continuar a apostar na divulgação desta carteira digital, que neste momento já não é Digov, é gov.pt, aproveito sempre para reforçar essa mensagem, porque há muita gente que não tem ainda a carteira digital, que não sabe a importância da carteira digital e não sabe aquilo que a vantagem que é poder sair de casa e sem ter de levar a carteira física, porque a carteira digital tem a mesma validade, os documentos têm a mesma validade legal. E, portanto, também vamos continuar a fazer um esforço no sentido de multiplicar esta mensagem para que mais pessoas saibam e passem a usar esta aplicação. O Sr. Deputado, tomei em devida nota das sugestões que nos faz. Como eu lhe disse, nós vamos agora em março fazer uma atualização na app e, portanto, o nosso objetivo é ir melhorando e acrescentando novas funcionalidades. Uma das funcionalidades, por exemplo, que a app terá muito em breve é um alerta de que o cartão de cidadão, por exemplo, está a expirar. Agora, estou só a dar este exemplo para mostrar que esta é uma evolução que nós estamos a fazer. Estas funcionalidades serão acrescentadas ao longo dos próximos meses e outras certamente serão acrescentadas ao longo dos próximos anos, porque as necessidades também vão evoluindo ao longo do tempo. Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe também até 6 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e também a Sra. Ministra. Eu vou fazer as perguntas todas no único bloco e vou focar-me sobretudo nas questões de modernização e tecnologia, porque o momento geopolítico é conhecido, porque quando falamos, e bem, da necessidade de autonomia estratégica, temos também de ser capazes de falar de soberania digital, soberania certamente nacional e europeia. E no que diz respeito à soberania e à defesa digital, nós sofremos, o Estado, um ataque de ransomware há uns meses, julgo que em outubro, com consequências bastante problemáticas para diferentes serviços do Estado. O que nos inquieta aqui é este ataque, evidentemente, mas também aquilo que pode ter sido a exposição de dados públicos e dados privados dos cidadãos portugueses. É evidente que falar de tecnologia tem de ter no topo das prioridades a proteção individual de cada um de nós e, portanto, gostaria também de perceber que impacto é que este ataque pode ter tido na divulgação de dados dos cidadãos portugueses ou não e o que é que foi feito, então, para evitar futuros ataques e esta proteção. O LIVRE tem falado muito mesmo sobre tecnologia e inteligência artificial aqui nesta casa. Temos apresentado várias propostas em sede de Orçamento de Estado e não só, porque acreditamos, e acredito que até é uma bandeira comum a muitos partidos, que é essencial investir na segurança digital e na modernização da administração pública para que possa chegar mais e melhor a todos os portugueses no território onde se encontrem. A questão aqui também que nos distingue, se calhar, dos partidos, e já tive a oportunidade também de perguntar em audições anteriores, é o que fazer e como fazer. E quero com isto dizer que nós achamos que, mais do que software proprietário, é essencial que o Estado utilize software livre e aberto, porque não só é menos custoso, pouparíamos muito dinheiro ao erário público, como também acaba mais seguro e até melhor, porque quando falamos de código aberto, aquilo que temos visto, o que a experiência empírica mostra em todo o mundo, é que este código aberto leva as pessoas, os geeks, permita-me a palavra, a querer melhorar esse código e, portanto, acaba por, até sem custo acrescido, e haver uma melhoria constante deste tipo de serviços. Portanto, uma segunda pergunta, como é que a Sra. Ministra e o seu Governo vê ou não a aposta em software aberto, passando, então, o Estado a poupar muito dinheiro com isso e a dar mais poder a quem trabalha na programação também para o Estado. Depois, no que diz respeito à inteligência artificial, eu tenho aqui várias questões, na verdade, porque a Sra. Ministra falou bastante da agenda, mas depois, olhando para aquilo que a própria agenda propõe, e deixe-me ler para citar com justiça o que lá está, fala-se da implementação, estou a citar, implementação de uma fábrica de inteligência artificial em território nacional,
Bem, o que é que isto significa? Eu sinceramente não faço ideia do que é uma fábrica de inteligência artificial. Talvez um novo unicórnio, não sei, é quase uma linguagem proto-marxista, se calhar os operários da inteligência artificial, muito bem, porque não, vamos a isso, mas perceber então o que é que significa. E fala também, no terceiro ponto, da aquisição, e cito novamente, de capacidade de computação a ser utilizada para desenvolvimento tecnológico relacionado com a inteligência artificial. Uma vez mais, muito bem, mas o que é que isto significa em concreto? Nós sabemos o consumo tremendo de eletricidade que estes centros têm. Nós vemos que não é por acaso que eles estão muitas vezes em países onde esta eletricidade é mais barata e onde até as temperaturas são bem mais baixas do que Portugal, porque isso favorece a redução do consumo elétrico. Portanto, a minha pergunta é no sentido de perceber se há alguma análise em relação ao eventual impacto ecológico e de consumo energético que esta proposta teria. Depois, outras perguntas. O LIVRE propôs e introduziu recentemente essa proposta aqui no Parlamento, uma agência portuguesa para a inteligência artificial. Se a Sra. Ministra acha que isto se pode encaixar na agenda do seu Governo, se acha que não, e se acha que não, então por que não? E também uma outra proposta que o LIVRE já deu entrada, que diz respeito à ratificação da Convenção Quadro do Conselho da Europa sobre a Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. Portanto, a União Europeia, enquanto tal, já ratificou esta Convenção Quadro. Gostaria de saber, então, porque é que o Governo ainda não o fez e se o fará em breve trecho. Outra pergunta, até porque julgo que a Sra. Ministra, pareceu-me ver nas imagens, esteve em Paris recentemente na conferência dedicada ao tema, é de perceber com que impressões veio dessa conferência, aquilo que ouviu por parte do representante dos Estados Unidos e, no fundo, como é que vê a posição portuguesa e europeia, mas certamente a portuguesa, nesta luta pela hegemonia no que diz respeito ao futuro da inteligência artificial. Temos uma posição americana que era baseada num exagero de consumo e de pesquisa. Temos uma posição chinesa que, ao que parece, no que diz respeito ao método de pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, é muito diferente, e temos, pelo menos, Estados europeus como França a querer encontrar uma terceira via. Portanto, se acha que Portugal deve ter uma posição seguidista ou se temos capacidade, até no seio da União Europeia, de tentar criar uma posição nacional autónoma. Por fim, e porque tenho pouco tempo, voltar a esta ideia que já foi questionada e que a Sra. Ministra já respondeu no que diz respeito ao acesso às pessoas com menor literacia digital aos serviços que agora estão a ser digitalizados. E bem, portanto, tenho aqui um par de perguntas. A primeira é se, para lá destas ações de formação que disse que iam começar agora em fevereiro, há, ou está previsto, ações de apoio permanentes, porque as ações de formação, primeiro, são limitadas no tempo, segundo, não chegam a todas as pessoas que deveriam chegar, e terceiro, mesmo chegando, nada garante que depois essas pessoas saibam utilizar os serviços daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. Isso também tem estado em diálogo com a ANAF, precisamente para, juntamente com as freguesias, garantir que este apoio chega a todas as pessoas e, por fim, também no que diz respeito às pessoas com deficiência e necessidades específicas, o que é que está a ser feito também para garantir que ninguém é excluído destes serviços. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. A palavra à Sra. Ministra para responder. Dispõe também até 6 minutos. Senhor Deputado, em relação ao incidente que referiu da AMA, que aconteceu em outubro, eu já tive a oportunidade de falar sobre o assunto nesta Casa. Não houve, até ao momento, evidência da filtração de dados pessoais, que eu acho que é, sobretudo, a preocupação que manifestou, mas eu volto a reforçar que, à luz do RGPD, a mera indisponibilidade de acesso é considerada uma violação de dados pessoais, que não é a mesma coisa, pronto, mas para ser perfeitamente rigorosa na resposta à sua questão. Eu devo reforçar uma segunda ideia que já procurei fazê-lo da última vez que cá estive. Aconteceu, foram todos os procedimentos que tinham de ser desencadeados foram feitos, a articulação com o Gabinete Nacional de Segurança, com o Centro Nacional de Cibersegurança, comunicação à CNPD, independentemente de, no caso, até a conclusão, até ao momento, ser de não evidência de desfiltração de dados pessoais, mas a mera indisponibilidade obrigava a comunicar-me, isso foi tudo feito dentro de prazo. Mas, Sr. Deputado, incidentes daqueles, muito reforço que seja feito, e foi feito, vai ser feito, dar-lhe o exemplo, no caso da AMA, o reforço adicional, portanto, adicional, ou seja, na sequência daquele incidente. Este ano corresponde a cerca de 1,3 milhões de euros, portanto, adicional. Havia investimento para cibersegurança
estamos a falar de investimento adicional. Isso não nos oferece, nem no caso da AMA, nenhuma entidade pública ou privada, a garantia de que não haja um incidente que possa acontecer. E, portanto, isto também é importante que tenhamos sempre presente. Eu sei que o senhor tem, mas que eu acho que é sempre relevante referir. No que diz respeito à questão de software aberto, já tinha tido a oportunidade, eu até acho que foi ao senhor deputado de lhe dizer que afirmativamente que sim, em julho, quando cá tive. Relativamente à questão da ratificação da Convenção, como sabe, os acordos internacionais são ratificados, a sua ratificação é competência desta Casa, portanto, do Parlamento, e, portanto, obviamente, Portugal foi representado através da União Europeia na assinatura dessa Convenção em setembro e, portanto, naturalmente que é um compromisso também do Governo português. No que diz respeito à inteligência artificial, não foi o Governo português que criou a definição de fábrica de inteligência artificial. É importante ver, e uma rápida pesquisa num dos motores de busca, não vou dizer nenhum em específico, consegue perceber que a União Europeia está a fazer investimento total no reforço da capacidade computacional, que não há soluções de inteligência artificial se os países não tiverem capacidade ao nível das infraestruturas. Há 7 fábricas de inteligência artificial na União Europeia, na Europa, para ser mais correto. Felizmente, Portugal é um dos países contemplados. Apresentámos uma candidatura conjunta aproveitando o supercomputador de Barcelona. Como sabe, nós já tínhamos uma participação de 5% e vamos desta forma fazer um reforço para cerca de 8% deste supercomputador. A que acresce a instalação de uma fábrica de IA também em território nacional. Foi uma candidatura de cerca de 200 milhões de euros, se a memória não me falha, 97 milhões de euros, que juntou, inicialmente era Portugal e Espanha, até pela questão do supercomputador, depois juntaram mais 2 outros países, que no caso a Roménia e a Turquia, e foi uma candidatura que nós no final do ano 2024, a candidatura foi apresentada até final de outubro, soubemos no final do ano que tinha sido aprovada. Isto é muito importante e isto liga-se com a questão que me fez em relação à Cimeira de Paris, que é da necessidade de nós de facto termos uma aposta forte no reforço da capacidade computacional. A senhora Presidente da Comissão Europeia utilizou esse fórum e, portanto, eu vou-me focar na resposta que a União Europeia deve dar em detrimento da pergunta que me fez dos Estados Unidos. Nós temos de nos concentrar e de nos focar em reforçar, e o relatório Draghi já apontava para esse sentido, reforçar a resposta que a União Europeia deve dar nestas matérias e, portanto, o reforço da capacidade computacional é essencial. Isso está plasmado nos anúncios feitos pela senhora Presidente da Comissão Europeia, que falou precisamente de um investimento de cerca de 200 mil milhões de euros precisamente nestas áreas, mas que também é importante compaginar, e a nossa agenda nacional de inteligência artificial tem precisamente essa preocupação. As infraestruturas são muito importantes, mas também é muito importante a questão da investigação e da inovação, numa lógica de contar com parcerias com universidades, com politécnicos, com centros de investigação, com empresas também, mas permita-me ir ao primeiro eixo da nossa agenda nacional de IA, que é a parte do talento, a parte do capital humano. Porque nós temos de formar mais nestas áreas, e eu não estou só a falar, obviamente, de inteligência artificial, ciências de dados, engenharias, enfim. Nós precisamos de ter mais formação nesta área, mas precisamos também de apostar forte na reconversão. Muitas pessoas cujos postos de trabalho já estão a ser impactados em resultado da inteligência artificial e que o Estado, o Governo, é essa a nossa visão, tem a obrigação de criar as ferramentas necessárias para que essas pessoas possam continuar ativas no mercado de trabalho. E será claramente uma das nossas prioridades na agenda. É precisamente a questão do capital humano. Muito obrigado, senhora. Ainda tem 6 segundos, senhora. Relativamente à Agência de Inteligência Artificial, Sr. Deputado, a Estratégia Digital Nacional foi apresentada, tem 16 iniciativas, uma das 16 iniciativas é a Agência para o Digital. E essa é a visão do Governo. Nós, em 25, vamos fazer o estudo precisamente de que forma é que essa agência deve ser, enfim, construída, digamos assim, mas isto está em linha com as melhores práticas europeias. A aposta, com exceção de Espanha, que tem uma agência para a inteligência artificial, a aposta dos Estados tem sido em agências para o digital
tenha também a inteligência artificial. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então iniciar e concluir a audição com a segunda ronda. Eu tenho 6 inscrições e, portanto, com 6 inscrições, antecipadamente posso referir à Sra. Ministra que irá dispor até 12 minutos, à medida em que cada senhora ou senhor deputado dispõe até 2 minutos. Senhor Deputado Carlos Pereira, 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Ministra, a Sr. Secretário de Estado e, basicamente, fazer um comentário e deixar algumas perguntas. O comentário é o seguinte: o Grupo Parlamentar do Partido Socialista chegou a esta audição com a perspectiva de construir, ajudar a construir uma solução que, do nosso ponto de vista, é muito importante, é muito relevante nos tempos que vivemos, mas reconhecemos, e isso ficou claro na intervenção da Sra. Deputada Marina Gonçalves, reconhecemos a dificuldade de implementação de um programa desta natureza e desta dimensão. E, portanto, a postura foi a postura, como disse, construtiva. E, do nosso ponto de vista, nós gostávamos que da parte do Governo, para que essa postura construtiva pudesse ter frutos, pudesse ser consequente, tivesse a humildade de reconhecer que aquilo que colocamos em cima da mesa nesta discussão foi o Governo do PS iniciou esta tarefa difícil, árdua, teve muitos contratempos, foi sempre muito criticado ao longo da sua governação, mas hoje compreende que dificuldades eram imensas e algumas das críticas eram, do nosso ponto de vista, francamente exageradas. E, portanto, chegado a este ponto e apresentando um plano que conhecemos de simplificação da vida das empresas e das famílias, quando eu falo em exercício de humildade é, de alguma maneira, solicitar que, da parte do Governo, da parte da Sra. Ministra, exista mais alguma coisa do que apenas nós queremos fazer isto dentro de um ano. Ou seja, achamos que um plano desta natureza deve ter um cronograma detalhado. Existem 15 medidas, todas muito detalhadas, e, do nosso ponto de vista, elas deviam estar mais claras sobre quando serão entregues, digamos assim, aos cidadãos, quando estarão totalmente entregues aos cidadãos. Isto, do nosso ponto de vista, parece muito importante. E, portanto, este exercício da humildade acho que é um dado importante para construirmos algo relevante daqui para a frente. Eu termino já. A outra pergunta que queria saber era, em cada uma daquelas medidas, o custo que está previsto, qual é, de alguma maneira, o enquadramento orçamental, o custo que está previsto, porque achamos que é importante, e se há ou se haverá alguma necessidade de alguma entidade independente para acompanhar este programa tão complexo e que exige, naturalmente, uma avaliação tecnológica, mas não apenas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. A palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, bem como a Sra. Ministra e os restantes membros do Governo. Sra. Ministra, hoje gostava de falar sobre a garantia pública da compra da primeira casa própria permanente e, de facto, há muito a ser dito sobre esta matéria. Podia falar sobre os estudos que têm saído e que demonstram que as medidas do Governo para apoiar os jovens a comprar a primeira casa e a sair de casa dos pais são insuficientes. Podia falar dos jovens que não conseguir ter acesso a estes apoios e dos muitos que conseguem ter acesso, mas explicam a dificuldade, complexidade e morosidade do processo. E estes são ainda muitos problemas que têm de ser resolvidos, têm de ser discutidos e pensados, mas infelizmente o meu tempo hoje é escasso e por isso trago-lhe 2 questões muito concretas. Imagino que a Sra. Ministra tenha noção de que a maioria das casas que são compradas pelos jovens em que cumprem os requisitos e os critérios da garantia pública são casas que necessitam de ser reabilitadas, e o que sucede é que a garantia do Estado apenas diz respeito à compra da habitação, mas no que toca à reabilitação da mesma, os jovens não têm qualquer tipo de apoio, o que faz com que não consigam efetivar a mudança para esta habitação. Outra situação que nós temos também é a dificuldade de aquisição de terrenos mistos, ou seja, terrenos que sejam, por um lado, urbanos e, por outro lado, rústicos. E o que sucede é que a garantia do banco apenas abrange a parte urbana do mesmo, e isto impossibilita que os jovens consigam adquirir este tipo de habitações, que sabemos ser o desejo de cada vez mais jovens. Posto tudo isto, a cereja no topo do bolo é quando vemos que em menos de um mês há bancos que já esgotaram o valor previsto pelo Estado para os créditos à habitação, que podem conceder com recurso à garantia pública, como sucedeu com a Caixa Geral de Depósitos. E pergunto à Sra. Ministra se reconhece que esta medida não é para todos os jovens, se reconhece que tem de ser muito trabalhada e se está disposta a fazer estas alterações necessárias para que não existam jovens
de primeira e de segunda e, portanto, jovens que conseguem e que podem escolher sair de casas dos pais e os que não podem. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado Madalena Cordeiro. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Já ficou bastante claro nesta audição que o GovPT é uma farsa, porque na verdade é a mesma coisa que já havia antes com o IDGov, é a mesma coisa que já havia antes com o E-Portugal e puseram apenas uma nova carinha, um novo nome. Enfim, resta saber, e se calhar uma pergunta que a Sra. Ministra pode responder, quanto custou a mudança da marca? Porque é a grande novidade. Mas bom, foi mesmo esta Assembleia da República que propôs, que aprovou uma proposta de lei do anterior Governo para transformar o ID.gov numa verdadeira carteira digital. E havia um prazo de 1 de janeiro de 2025 para que todos os documentos ou títulos habilitantes tivessem incluídos na carteira digital. E infelizmente mudou-se a marca, lançou-se grandes comunicados de imprensa, mas pois não estão todos os títulos e os habilitantes em todos os documentos disponíveis no ID.gov. E portanto, Sra. Ministra, agradecíamos respostas concretas. Saíram também portarias de calendarização ainda hoje, a Sra. Ministra anunciou aqui com grande gáudio, mas nada dizem, na verdade, sobre a interoperabilidade, o princípio One Soul, a Sra. Ministra já aqui falou sobre eles, mas é muito bonito falar em audições regimentais e depois não meter naquilo que são os instrumentos legislativos que estão ao seu dispor. E, portanto, o que lhe pergunto é quando é que vai colocar por escrito e publicar no Diário da República e executar esta interoperabilidade. E também sabemos que há muitos sistemas core, sistemas chamados de legacy, que acabam por ficar obsoletos, que geram problemas de interpretação. Olha, o Elon Musk, por exemplo, com a Segurança Social Americana, confundiu-se todo a achar que havia pessoas com mais de 150 anos. Mas também aqui em Portugal há problemas desses, nomeadamente problemas de segurança que resultam, e a AMA penso que os conhece bastante bem, de haver este tipo de sistemas. E, portanto, o que lhe pergunto é que investimento é que tenciona fazer para substituir estes sistemas core que estejam ultrapassados e obsoletos. Porque, de facto, a queixa que nós ouvimos da parte dos serviços é que depois do PRR, depois do dinheirinho que o Partido Socialista meteu no PRR para investir na cibersegurança, o vosso Governo tem zero preparado em termos de investimento em cibersegurança. Então, a Sra. Ministra, que tem a tutela da modernização, agradecia que nos pudesse explicar como é que está a antecipar estas necessidades de investimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra hoje já falou no espaço cidadão e tenho duas questões relativamente à região autónoma da Madeira. No que concerne ao catálogo dos serviços no Espaço Cidadão e na plataforma Espaço Cidadão, Mediador Cidadão, o mesmo ainda não está adaptado à realidade dos serviços prestados nos Espaços Cidadão na região autónoma da Madeira. Neste sentido, ao efetuar na referida plataforma a classificação do atendimento, esta acaba por não corresponder ao serviço efetivamente prestado na região. Sei que já foram encetados contactos junto da Agência de Modernização Administrativa para que fosse possível que os serviços da região estivessem inseridos no respectivo catálogo. Por isso, Sra. Ministra, solicitava os seus bons serviços para a resolução desta questão. Uma segunda questão, dando também os parabéns por isso, pelo balcão Perdi a Carteira. É interesse do Governo Regional de Madeira, no designo de contribuir para a estratégia de promoção do atendimento dos serviços, colocando as empresas e o cidadão no centro, e reduzir o tempo necessário a deslocações a balcões de atendimento para que as pessoas possam, online, não de uma forma presencial, tratar de segundas vias de alguns documentos. Era, no fundo, ver a possibilidade da criação do balcão Perdi a Carteira, à semelhança do balcão que já existe, salvo erro, nas Laranjeiras, na loja do cidadão no Funchal, essa valência com o vosso suporte técnico, logístico, se possível, a viabilização desse serviço na região autónoma. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. A palavra à Sra. Deputada Joana Lima. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento a Sra. Ministra. É a primeira vez que interpelo a Sra. Ministra. Quero, com muita estima e que aprecio muito o percurso que ela tem feito até hoje, não poderia deixar de dizê-lo nesta primeira intervenção perante a Sra. Ministra. Sra. Ministra, a modernização do Estado tem-se concentrado e deve ser feito muito à base das iniciativas digitais, mas sobretudo na melhoria dos serviços públicos. Isto é que é a importância
das iniciativas que se vão tomando. Contudo, há aqui um desafio que eu gostaria muito de deixar e que a Sra. Ministra nos explicasse o que é que tem feito neste âmbito, que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o mundo rural e o mundo urbano. A Sra. Ministra, por muitas medidas que tenha feito, e eu acredito que as tenha feito, na sua intervenção inicial, já deu aqui uma grande panóplia de medidas que tem apresentado. Mas eu gostaria, Sra. Ministra, que me dissesse se essas medidas chegam a toda a gente. Chegam ao mundo rural, e não é só aos jovens, porque os jovens vão conseguindo, no mundo digital, vão conseguindo acompanhar estas questões. Mas o mundo rural é composto por gente de mais idade, que não tem acesso às medidas, que as coisas não chegam lá, às vezes estão no papel, mas raramente chegam lá. E, portanto, a Sra. Ministra agora, com a experiência que já tem, quer do mundo urbano, quer do mundo rural, porque com certeza vai ao mundo rural para saber como é que as medidas estão a conseguir, se é que consegue implementá-las, se não acha que é a altura de voltarmos a falar a sério, quer na descentralização, quer na regionalização, e se não acha que estes dois instrumentos podiam ajudar a ir ao mundo rural e a fazer com que essas pessoas pudessem ter as mesmas oportunidades que o mundo urbano. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. E então concluímos as questões. Portanto, a Sra. Ministra, tendo 5 senhoras e senhores deputados colocado questões, dispõe até 10 minutos para responder e assim concluirmos a audição. Sra. Ministra, a palavra é sua. Obrigada pelas questões. Relativamente às medidas Simplex, nós quando fizemos o Conselho de Ministros, que foi o primeiro, da transição digital e modernização, e quando apresentámos as medidas, e Sr. Deputado, é sempre uma preocupação que eu tenho, é apresentar prazos e as entidades envolvidas. Mas já percebi que o Sr. Deputado, por alguma razão, não teve acesso, eu vou fazer chegar aos serviços para poder distribuir aos deputados aos deputados da Comissão, porque é uma informação essencial e, portanto, de tal forma a informação é pública que vários deputados aqui citaram precisamente os prazos de várias dessas medidas. Portanto, eu procurei prestar contas por aquelas que o prazo está a terminar, que muito em breve estão a terminar, precisamente porque é muito importante que nós cumpramos os compromissos que assumimos e tem sido sempre essa a nossa preocupação. Relativamente à senhora deputada Madalena, sim, Cordeiro, eu já tinha há pouco referido, eu dentro de 3 semanas eu estarei cá para falar sobre juventude, portanto, compreendendo a relevância e a importância das coisas que me coloco, teremos a oportunidade de falar sobre essas, sob pena de eventualmente começarmos a juntar a juventude e a modernização e fazermos uma só audição, que também é uma solução que poderemos eventualmente explorar. Outra das questões que foi colocada, eu já tinha referido que a evolução do E-Portugal para o Gov.pt teve a preocupação de fazer com que o E-Portugal, que era um mero apontador, não tinha serviços incluídos, evoluísse de facto para aquilo que deve ser, como outros países, infelizmente, fizeram esse caminho há mais tempo do que nós, como é o caso do Gov.uk, que é talvez um dos mais conhecidos, que é ter de facto um portal único de serviços digitais. Não é dar-lhe o nome de portal único e depois não ter serviços incorporados. E, portanto, tem sido esse o esforço que nós fizemos. Nós hoje temos mais serviços incorporados. Naturalmente que eu dou explicações e esclarecimentos para quem quer ouvir e quem está de boa fé. Portanto, hoje nós temos mais serviços do que tínhamos no dia 30 de novembro e este é um processo que nós vamos continuar a e aprofundar, porque é muito importante, sempre com esta preocupação. Nós não o fazemos porque estamos a modernizar em teoria. Não, nós estamos a fazer porque nós simplificamos a vida das pessoas dessa forma. Porque as pessoas, por defeito, vão ao gov.pt, é a porta única de entrada e isso facilita a vida das pessoas e tem de ser sempre essa a nossa preocupação. E, portanto, eu já aqui falei do investimento em cibersegurança, apesar de não ser a minha área, como sabem, é uma área que é acompanhada pelo Ministério da Presidência, mas no caso da AMA fiz questão de detalhar o reforço muito significativo que vai ser feito em 2025 em matéria de cibersegurança e, portanto, enfim, eu só posso reforçar aquilo que já tinha dito no contexto desta audição. O senhor deputado Pedro Coelho, deixe-me dizer-lhe que, de facto, há uma loja de cidadão na Madeira, mas a cargo
Governo Regional, aquilo que eu tomei em devida nota é a possibilidade de nós vermos que serviços é que de alguma forma podem ser aqui incorporados, porque a informação que temos é que existe uma loja, e o Sr. Deputado falou de um espaço, mas vamos agora mais ao nível técnico procurar conhecer melhor. A Sra. Deputada Joana Lima fala de uma questão que para nós é de facto central, mas deixe-me dizer, Sra. Deputada, o tema da literacia digital não se coloca apenas às pessoas com mais idade ou do mundo rural, porque é muito diferente saber utilizar uma plataforma, uma rede social, ou saber como é que eu consigo aceder a um serviço público que está disponível na internet. Não é exatamente a mesma coisa e, portanto, nós temos, obviamente, uma preocupação acrescida com os públicos mais vulneráveis, como são as pessoas idosas. E, portanto, nós temos, ao dia de hoje, 938 espaços de cidadão. Vamos ter, até junho de 2026, 1.143 espaços de cidadão. Obviamente que estes espaços não estão apenas concentrados na zona urbana. Muitos deles estão aí na zona rural e muitos deles vão ainda aparecer até junho de 26. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos otimizar ao máximo estes espaços que já existem e muitos outros vão aparecer até junho de 26, procurar utilizá-los para aquilo que eles fazem neste momento, que é facilitar o acesso a um determinado serviço que está num catálogo, mas que a pessoa em casa não sabe fazer sozinha e, portanto, vai a um espaço cidadão e tem alguém que recebeu formação para esse efeito e que ajuda a pessoa a aceder àquele serviço. Mas utilizar também esta rede de espaço cidadão para fazermos ações de capacitação destas pessoas. Temos de fazer muitas. O Sr. Deputado Jorge do Livre há pouco fazia uma questão. Uma ação não chega. Como é evidente, nós temos de multiplicar. Acreditamos que esta rede de espaços cidadão pode, de facto, ter essa vocação. Além dos espaços móveis, das carrinhas móveis, que também em junho de 26 já teremos disponíveis e que podem ir a algumas dessas zonas com menos população, mas que naturalmente também devem ter acesso a serviços públicos. É essa a preocupação do Governo. E agradeço as questões. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tenho dois senhores deputados que estão assim. A Sra. Deputada Madalena Cordeiro pede a palavra para... Muito obrigada, Sr. Presidente, por uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedi ao Sr. Presidente que apelasse à Sra. Ministra que respondesse às perguntas do Grupo Parlamentar do Chega. De facto, eu não acho que juventude e modernização sejam sinónimos quando estamos na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E eu mencionei e falei sobre garantias públicas. Também acho que a Sra. Ministra não chega a esta porta e despe as competências de Ministra da Juventude. Portanto, acho que não é assim tão descontextualizado. Ainda tem 4 minutos e meio para responder e apelava mesmo que respondesse. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Costa Matos pede a palavra para... Muito obrigado, Sr. Presidente. Também apoio uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, porque a Sra. Ministra disse, e cito, que só dá esclarecimentos para quem quer ouvir e está de boa fé. Ora, eu acho que dizer que é importante, Sr. Presidente, poder advertir a Sra. Ministra que os membros do Governo respondem perante a Assembleia da República nos termos da Constituição. E, portanto, não cabe à Sra. Ministra definir e interpretar a vontade de ouvir dos senhores deputados, ou a fé, boa ou má, que ela possa entender, que os deputados estão cá todos para representar os portugueses que os elegeram e, portanto, a Sra. Ministra deve responder. E este tipo de arrogância, sinceramente, não decorre do que é que os termos constitucionais. Muito obrigado. Bom, Sr. Deputado, não creio que a Sra. Ministra tenha dito outra coisa que não aquilo que é óbvio. A Sra. Ministra responde a quem quer ouvir, o que me parece óbvio. Não responde a quem não quer ouvir e responde a quem está de boa fé, porque só de boa fé é que os senhores deputados entendem. Não vi nenhuma crítica, nenhuma acusação da Sra. Ministra ou imputação de qualquer outro Estado por parte do Sr. Ministro, e, portanto, do Sr. Deputado, e, portanto, dos senhores deputados, e, portanto, não há nada a observar. Relativamente à Sra. Deputada Madalena Cordeiro, a Sra. Ministra, de facto, tem 4 minutos, gera o tempo nos termos em que entende, mas a Sra. Ministra aqui não está na componente da pasta da juventude, na exata medida em que existe uma comissão onde responde sobre essa pasta. Sr. Deputado... Sr. Presidente, também vou fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Em primeiro, para sufragar aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer e reforçar que nós estamos no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, as competências desta Comissão são conhecidas, e depois dizer também que é profundamente lamentável que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos venha aqui dar ralhetes quando devia olhar para a sua própria atitude aqui neste nosso plenário da Comissão e em outros sítios em que muitas das vezes ultrapassa aos mínimos. Obrigado. Sr. Deputado,
O Sr. Deputado também, nesta observação, permitir-me-á, terá extravasado aquilo que também são as apreciações por parte dos trabalhos, e manifestamente não é uma observação à mesa. A Sra. Ministra concluiu a sua... Pronto, então, tendo a Sra. Ministra referido que concluiu a sua audição, queria agradecer a presença da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado, vejo uma referência que se impõe, agradecer as questões colocadas pelos Srs. Deputados. Não vamos intervalar, vamos só permitir que acompanhe a Sra. Ministra à saída e prosseguimos já com os nossos trabalhos.